Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 do GPA. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível também fazer o download da apresentação no ícone de chat. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do GPA constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do GPA e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estão conosco hoje o CEO da GPA, Marcelo Pimentel, e o CFO e diretor de Relações com Investidores, Rafael Russowski. Passarei a palavra ao Marcelo Pimentel para dar início à apresentação. Por favor, senhor. Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que compartilhamos os resultados do primeiro trimestre deste ano, período que marca o início de um novo ciclo para o triênio 25-27, em que reforçamos nossa diretriz suportada pelos nossos 6 pilares estratégicos: vendas, clientes, digital, expansão, rentabilidade e ESG e cultura. A nossa performance nesse primeiro trimestre é muito animadora, considerando nossos avanços em vendas, margens e volume, e ela ratifica o trabalho muito consistente que realizamos ao longo dos primeiros 3 anos da nossa jornada de turnaround. A despeito de um cenário macro ainda muito volátil e incerto, posso afirmar que o nosso modelo, focado num negócio premium, tem sido determinante para proteger o nosso negócio, garantindo sustentabilidade e o crescimento da nossa operação. Eu vou passar agora pelos destaques do trimestre, lembrando que a nossa estratégia segue o direcionamento dos nossos 6 pilares, que tem levado a um resultado progressivo e consistente trimestre a trimestre. De janeiro a março, registramos um crescimento de 7,3% nas vendas mesmas lojas, um excelente resultado com avanços em todos os negócios. Proximidade acelerou seu crescimento, chegando a 7,8%, com as unidades inauguradas a partir de 22, contribuindo significativamente para esse avanço. O extramercado mantém um processo muito positivo de recuperação de vendas, avançando 6,6% após a implementação do projeto de revisão de sortimento e gestão de categoria iniciados no final de 2024. Em Pão de Açúcar, o crescimento segue em trajetória positiva com consistência e resiliência. O Mesma Lojas avançou 6,5%, focado no tripé de sortimento premium, qualidade de perecíveis e alto nível de serviço. O crescimento continua impulsionado pelo aumento do volume de vendas, combinado com o incremento do ticket médio. E esse desempenho de vendas vem corroborado pelo aumento de participação de mercado. Registramos
mais de 2 anos de ganho contínuo de market share no mercado de São Paulo. No primeiro TRI de 25, foi um aumento de 0,4 pontos percentuais nesse indicador. Essa evolução contínua reflete o nosso foco estratégico no segmento premium, com o fortalecimento da marca de valor, da proposta de valor da bandeira Pão de Açúcar, impulsionado também pela expansão do Minuto Pão de Açúcar. Ampliamos 0,7 pontos percentuais em market share no segmento de supermercados premium, considerando todas as cidades onde operamos com a bandeira Pão de Açúcar. Segundo os dados da Nielsen, o formato de proximidade atinge incríveis 63% de market share em São Paulo, com crescimento de 2,4 pontos percentuais em relação a 2024. Mantivemos a trajetória consistente de melhoria na qualidade do atendimento dos nossos clientes, com progressão em todas as bandeiras. Avançamos 3,2 pontos no NPS em relação ao primeiro trimestre de 24, atingindo 79,7 pontos, com destaque para o extramercado, que alcançou 83,8 pontos, uma evolução de 5,7 pontos no período. Esse resultado é fruto de um conjunto de iniciativas voltada à excelência na experiência do cliente, como treinamento de equipe, revitalização de lojas e avanços na percepção de preços, sortimento e ambientação das lojas. Vale registrar ainda que as nossas marcas próprias seguem ganhando relevância no mercado, atingindo 24,6% de market share no mercado nacional, um avanço de 2,6 pontos percentuais em relação ao ano anterior. A penetração de marcas próprias no total de vendas também evoluiu para 21,1% no primeiro trimestre de 2025. Entre os destaques está a marca Qualitá, que ocupa a 20ª posição entre as marcas mais vendidas no segmento alimentar no país, segundo dados da Nielsen. Destacamos que seguimos na liderança do mercado online alimentar no país. Nossas vendas no canal digital atingiram 588 milhões no período, que representa um crescimento de 16,9% em relação ao mesmo período no ano passado, atingindo uma participação de 12,6% das vendas totais da empresa. As ações de ganho de eficiência que realizamos nos levaram a registrar uma alta margem EBITDA pré-IFRS de 9,9 pontos percentuais, indicador que contribui de maneira importante para a margem consolidada da companhia. A multicanalidade segue sendo um diferencial estratégico, considerando que um cliente multicanal tem 3,3 vezes mais frequência nas lojas e um ticket médio 4,5 vezes superior aos clientes canal único. A expansão orgânica continua sendo estratégia para o nosso crescimento e o fortalecimento da nossa presença de marca. A alta rentabilidade do modelo de proximidade impulsiona o projeto de expansão desse formato, que tem demonstrado alta aderência e aceitação do público nos grandes centros urbanos. Nesse trimestre, abrimos 10 novas lojas de unidades de proximidade do Minuto Pão de Açúcar e uma loja do Pão de Açúcar na cidade de Campinas, em Ípica, inaugurando um novo modelo de loja do pão focado em uma experiência diferenciada de compras e novos serviços. Desde o início do plano de expansão em 2022, já foram inauguradas 169 lojas do formato de proximidade e outras 12 do Pão de Açúcar. No parâmetro financeiro, registramos de janeiro a março um lucro bruto de 1,3 bilhão de reais, refletindo a margem sólida de 27,6% e mantendo a trajetória de crescimento consistente em um patamar muito robusto. O EBITDA ajustado consolidado renova a trajetória positiva de crescimento. Avançamos 9,9% com expansão de 0,5 ponto percentual na comparação anual, com uma margem de 8,6%. Esse resultado foi impulsionado pelas iniciativas de ganhos de eficiência que implementamos em todos os canais.
O Rafael vai comentar mais detalhadamente sobre o desempenho financeiro mais à frente. Chego ao nosso sexto pilar estratégico para comentar os destaques da agenda de iniciativas sociais, de meio ambiente e de cultura. No pilar de gestão de resíduos, ampliamos a parceria com a Food to Save para as lojas de proximidade, chegando a 400 unidades. Somente nesse último trimestre, contribuímos para evitar o descarte de 81 toneladas de alimentos e, desde o início da iniciativa, já foram totalizadas as vendas de mais de 148 mil sacolas. Na agenda de promoção da diversidade e inclusão, reforçamos nosso compromisso com a adesão ao movimento Elas Lideram, do Pacto Global da ONU, e estabelecemos a meta de alcançar 50% de mulheres em cargos de alta liderança até 2030. Também nos tornamos membros do Fórum de Empresas com Refugiados, iniciando um projeto voltado à empregabilidade de refugiados e imigrantes. E lançamos, no período, a nossa quarta edição do programa de estágio afirmativo para pessoas negras, com 20 novos estagiários. Fico feliz em anunciar também que integramos a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial, ISE, da B3, o que confirma nosso compromisso consistente com práticas de ESG. Também tivemos nosso desempenho reconhecido pelo Carbon Disclosure Project, com a nota A- no questionário de mudanças climáticas e nota B em florestas, reforçando o nosso compromisso com a transparência e a agenda ambiental. Antes de passar a palavra ao Rafael para os comentários sobre o desempenho financeiro, queria registrar que publicamos na última semana o Relatório Anual de Sustentabilidade de 2024 do GPA, documento que dá visibilidade às iniciativas que envolvem nossa cadeia de valor e o combate às mudanças climáticas, bem como o relacionamento com a sociedade, passando por temas relacionados aos nossos negócios e indicadores de sustentabilidade. O relatório está disponível no site institucional da companhia e na página de Relações com Investidores. Encerro aqui a minha primeira participação e passo agora a palavra para o Rafael. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos que nos acompanham na conferência. Começando pelo slide 8, destacamos a evolução da nossa rentabilidade, refletida no crescimento do lucro bruto e do EBITDA ajustado. Mantivemos nosso foco em excelência operacional, com aumento de vendas e volume, aliado a iniciativas contínuas de eficiência em custos e despesas. Como resultado, registramos mais um trimestre de avanço nas margens, com desempenho consistente e sustentável. Como demonstrado no gráfico acima, o lucro bruto atingiu 1,3 bilhão no primeiro trimestre de 2025, com margem de 27,6%, representando um avanço de 0,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2024. Destacamos no gráfico a trajetória positiva desde o início das iniciativas do projeto de turnaround, evidenciando a construção perene desses resultados. Neste trimestre, tivemos avanço em todas as bandeiras e formatos. O formato de proximidade continua ganhando rentabilidade, com destaque para a maior eficiência promocional. O extramercado segue em recuperação, refletindo os impactos positivos da revisão de sortimento, gestão de categorias e melhorias nas lojas, iniciadas no segundo trimestre de 2024. Quanto ao pão de açúcar, o formato mantém um sólido crescimento em mesmas lojas, reforçando sua resiliência e capacidade de geração de margem. Nesse ano, continuamos avançando com iniciativas importantes para consolidar nossa performance e rentabilidade, incluindo redução de quebras, aprimoramento de margem comercial, expansão do retail media e otimização do parque de lojas, sempre com foco em resultados sustentáveis e de longo prazo. O gráfico abaixo mostra que o EBITDA ajustado totalizou 409 milhões no primeiro trimestre de 2025, representando um crescimento de 9,9% em relação ao ano anterior e margem de 8,6%, com ganho de 0,5 pontos percentuais na comparação com o primeiro trimestre de 2024. Importante destacar, mesmo diante do deslocamento da Páscoa para o segundo trimestre desse ano, e o mês de fevereiro com um dia a menos, conseguimos capturar uma eficiência de 0,1 pontos percentuais no nosso SG&A.
Essa melhora é fruto das iniciativas que temos implementado visando ganhos em produtividade nas lojas e na sede, e na execução rigorosa do orçamento base zero. Estamos executando com sucesso o terceiro ano consecutivo de orçamento base zero e seguimos comprometidos em identificar e capturar novas oportunidades de otimização da nossa base de custos. Seguindo a apresentação para o slide 9, com o desempenho financeiro do lucro líquido. Como ilustrado no gráfico, no primeiro trimestre de 25, registramos um prejuízo líquido continuado de 93 milhões, uma expressiva redução de 77% em relação ao prejuízo de 407 milhões reportado no mesmo período de 24. Essa melhora decorre principalmente da evolução positiva do resultado operacional, conforme mencionado no slide anterior, e na redução de 120 milhões na linha de outras despesas operacionais, em função de menores provisões associadas a acordos tributários, com destaque para o acordo firmado com o Estado de São Paulo em 2024. Adicionalmente, o trimestre foi beneficiado por um impacto positivo de 187 milhões na linha de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, reflexo, sobretudo, da reversão de uma provisão. Essa reversão foi possível graças a uma decisão por voto de qualidade no CARF, que possibilitou a quitação de débitos na ordem de 900 milhões de reais por um valor de aproximadamente 190 milhões, pagos integralmente com créditos de perdas fiscais. Por fim, no primeiro trimestre de 2025, o prejuízo líquido das atividades descontinuadas foi de 75 milhões, também apresentando significativa redução de 70% em comparação com o primeiro trimestre de 24. Passando para o slide 10, apresentamos o fluxo de caixa gerencial dos últimos 12 meses, período em que geramos um fluxo de caixa operacional de 1 bilhão de reais. Esse resultado foi impulsionado por uma melhora significativa no EBITDA ajustado pré-IFRS 16, que alcançou 840 milhões, registrando um expressivo crescimento de 307 milhões em relação a 2024, sendo complementado por uma gestão eficiente do capital de giro, resultando em uma geração de 157 milhões no período, com melhora de 4 dias no ciclo de capital de giro em relação ao primeiro trimestre de 24. Lembro que esse desempenho foi parcialmente impactado pelo deslocamento da sazonalidade da Páscoa para o segundo trimestre de 25, o que impediu a captura de efeitos ainda mais favoráveis no EBITDA e capital de giro. Dando continuidade à análise do fluxo de caixa, o CAPEX totalizou 709 milhões de reais, refletindo um aumento em relação ao período anterior, impulsionado pela maior concentração de desembolsos relacionados à expansão e reformas de loja ocorridos no final de 24 e início de 25. A expectativa é de que esse efeito seja normalizado e, portanto, menos significativo nos próximos trimestres. As outras despesas operacionais totalizaram 749 milhões de reais, apresentando redução frente ao período anterior. Vale destacar que esse valor ainda reflete a presença de efeitos não recorrentes que somam 571 milhões de reais nos últimos 12 meses, principalmente em função de acordos tributários e de processos trabalhistas vinculados ao extra-hiper. Por fim, destaco a melhora de 67 milhões na despesa financeira, atribuída principalmente à redução da dívida bruta no período. No slide 11, apresentamos em detalhe a redução da nossa alavancagem financeira. Como ilustrado no gráfico, a dívida líquida teve um aumento de 681 milhões nos últimos 12 meses, impactada principalmente por efeitos não recorrentes já mencionados na linha de outras despesas operacionais. É importante destacar que parte relevante desses efeitos está associada a acordos tributários que, embora representem desembolsos pontuais, resultaram em uma redução significativa das contingências da companhia, devido aos descontos obtidos em juros e multas principalmente. Encerrando, a alavancagem financeira pré-IFRS 16 alcançou 2,8 vezes no trimestre, representando uma redução de 0,2 vezes em relação ao período anterior, reflexo do aumento de 58% no EBITDA ajustado pré-IFRS 16. Encerro aqui a nossa apresentação de resultados financeiros e proponho abrir agora a sessão de perguntas e respostas. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas.
Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Ruben Couto, analista sell-side do Santander. Ruben, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, tudo bem? Eu queria ouvir um pouco sobre a geração de caixa. Acho que a gente tem visto uma evolução importante do EBITDA aí há algum tempo já, mas o fluxo de caixa tem apresentado um gap relevante versus essa evolução, né? Até olhando especificamente no primeiro TRI, o consumo de caixa ficou bem parecido ano contra ano, mesmo com o EBITDA ter uma boa melhorada. O que a gente pode esperar em termos do fechamento desse gap do EBITDA e geração de caixa ao longo desse ano? Quais seriam as alavancas aqui, fatores que a gente deveria acompanhar para ver esse fechamento do gap? Obrigado. Tudo bem, Rubem? É, Bom, acho que o primeiro ponto é relacionado com o efeito calendário, né? Nós temos um efeito aí de Páscoa que tem um ligeiro efeito sobre a geração de caixa no trimestre, e esse efeito impacta tanto desde a venda, é claro, e impacta a EBITDA e impacta também por conta justamente desse movimento, impacta preparação para a Páscoa, consumo maior de caixa também nas linhas de capital de giro. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, a gente menciona no release, a gente tem, se você olhar na página 10 do release, nós temos um impacto. Deixa eu pegar a página dela aqui, eu já vou. Nós temos um impacto ainda bastante relevante na linha de outras receitas e despesas, ainda na casa de 749 milhões de reais. Nós esperamos que este impacto negativo aqui, ele deve, ao longo do ano, ser reduzido de maneira bem mais significativa. Nós enumeramos os impactos principais aqui, mas eu queria destacar dois que são muito relevantes. O primeiro deles é o fato de nós, no ano passado, termos entrado no Acordo de São Paulo e alguns outros acordos tributários, como uma anistia que nós aderimos no estado da Bahia. Isso consumiu nos últimos 12 meses, na ordem de 225 milhões de reais. É importante mencionar que o principal impacto que nós vemos aqui é o impacto justamente do Acordo de São Paulo, que foi executado no primeiro trimestre, mas foi desembolsado no segundo trimestre. Então, a gente deve começar a ter um impacto já mais mitigado nessa linha, que é uma linha que ainda consome muito caixa, a partir a gente deve ter isso de maneira mais visível a partir do terceiro trimestre desse ano, dado justamente que o acordo foi desembolsado no segundo trimestre do ano passado, e mais uma vez a gente está falando aqui de 150 milhões de reais apenas para esse acordo. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar é ainda algo que nos impacta de maneira significativa, mas já cada vez mais de forma mais mitigada, que são as despesas trabalhistas relacionadas com todos os desligamentos que foram feitos pela venda que nós fizemos dos hipermercados para o açaí lá em final de 21, começo de 22. Como eu já acho que mencionei algumas vezes, essa venda foi executada, a gente desligou naquele momento 16 mil colaboradores e uma parte significativa desses colaboradores entrou na justiça contra a gente ao longo dos 2 anos subsequentes à transação, ou seja, ao longo de 23 e parte de 24, 22, 23 e o comecinho de 24. A boa notícia aqui é que o período prescricional para essas entradas ele terminou. Então a gente vem já trimestre a trimestre, bom, desde do ano passado a gente já não tem mais entradas, mas a gente vem de trimestre a trimestre já desde então, vendo uma redução gradativa desses números, tá? A gente registrou nesse trimestre ainda uma despesa de cerca de 280 milhões de reais, numa base de 12 meses,
mas a gente espera, e eu também já mencionei isso algumas vezes em outras chamadas, em outras calls como esse, que a gente deve ter uma despesa na ordem mais próxima de 150, 160 milhões de reais para esse ano. Então, essa é uma outra linha que também deve contribuir bastante para a redução de queima de caixa. Isso do ponto de vista operacional. Do ponto de vista, digamos, de outros ativos que nós temos disponíveis para venda, também já mencionei isso em outros calls, a gente tem alguns ativos, uma companhia antiga como a nossa, apesar de a gente ter feito um programa de venda de ativos muito significativo já ao longo de 22, 23 e 24, a gente ainda tem alguns ativos relevantes que a gente está trabalhando justamente para ajudar a mitigar essa queima de caixa, muito embora sejam ativos e é algo, claro, não é relacionado à operação e não é algo perene, mas isso ajuda, claro, a mitigar a despesa financeira. Na medida em que a gente vende esses ativos, a gente tem como premissa sempre fazer o máximo de pagamento de dívida possível, justamente para mitigar a despesa financeira e isso não é exclusivo do GPA, é claro, é uma despesa financeira que a 14, 15% de taxa de juros, é claro que ela tem um impacto bastante significativo sobre o resultado de todas as companhias. Boa, foi claro. Obrigado, Fábio. Nossa próxima pergunta é da Dani Eiger, analista sell-side da XP. Por favor, Dani, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. A minha primeira é um pouco um follow-up aí nessa discussão que você comentou sobre os acordos, né, em relação às questões tributárias. Eu queria, na verdade, uma atualização de vocês em relação a essas discussões. Enfim, ainda tem um saldo aí bastante relevante, né? Então, entender como que vocês estão trabalhando isso ao longo do tempo e como a gente pode pensar nessa resolução. E aí, a minha segunda pergunta é em relação à questão da redução de despesas, potencial de redução de despesas que vocês comentam de 100 milhões de reais ali via tecnologia, automação. Eu queria entender quanto que vocês já capturaram aí. Vocês falam que já estão, né, começando a evoluir, então seria bacana se eu puder dar uma abusada na terceira. É só entender como que está a penetração de vendas de retail media, entender um pouquinho o que vocês enxergam de potencial aqui. Obrigada. Obrigado, Dani. Com relação a acordos, a gente, obviamente, é limitado no que a gente pode trazer para vocês, mas o que eu posso falar é que nós estamos trabalhando ativamente, principalmente nos acordos federais, para que em breve a gente possa poder comunicar ao mercado. A gente vê possibilidades, obviamente, são assuntos complexos que envolvem uma triangulação importante entre empresa, toda a parte da receita e vários estados também, mas a gente vê um caminho, sim, para poder trazer não só solução aqui, mas previsibilidade para o mercado. Muito do que a gente tem interagido com o mercado com relação a isso é exatamente poder limpar essa nuvem que fica em cima da companhia com relação ao que de verdade são as contingências tributárias e o que de verdade são valores a serem negociados e acordados para efetuar o pagamento. Lembrando aqui que nós temos bastante crédito tributário que, em qualquer acordo, serão utilizados, que realmente minimiza em muito o efeito caixa desses acordos. Com relação a despesas, vocês vão continuar a ver, nós sempre trabalhamos aqui em duas frentes. Uma é a frente de otimização de produtividade, falando diretamente com relação a pessoas. Isso tem um trabalho contínuo, tanto na operação em loja, bem como no escritório e nos CDs. No último trimestre de 2024, nós fizemos um trabalho de otimização da sede, com uma redução significativa do número aqui, algo próximo de 100 milhões de reais, e no decorrer do ano. E também, em paralelo, nós temos falado bastante no terceiro ano do Orçamento Base Zero, que também vai nos trazer reduções ao decorrer do ano em excesso de 100 milhões de reais. Então, a gente deve
nos próximos trimestres, continuar trazendo e demonstrando a otimização da eficiência da gestão de custos da empresa. Por último, Retail Media tem crescido, como a gente tem falado, a gente passa agora para uma segunda fase nesse projeto. Até então, esse projeto foi concentrado na comercialização de espaços físicos nas lojas. Isso nos trouxe números que a gente teve no fechamento de 24, próximos ali de 100 milhões de reais de receita, lembrando aqui sempre que a rentabilidade desse canal é altíssima e em excesso ali próximo de 80%. Nós agora iniciamos uma segunda fase de personalização usando a plataforma da Customer Data Platform, que nos agora ajuda a personalizar ofertas através de inteligência dos dados, ou seja, nós bebemos dos dados da base de clientes mais do nosso programa de fidelidade e com isso conseguimos agora adequar a personalização de ofertas feitas para os nossos clientes. E um terceiro ponto que também isso agrega valor é a comercialização desses dados para com a indústria, ou seja, a gente começa a dar acesso à indústria para o público de clientes certo para a adequação dos produtos que eles pretendem comercializar, dando a eles maior assertividade e, para nós, obviamente, mais um canal de receita. Nossa expectativa é que esse canal continue crescendo duplo dígito alto aqui no decorrer de 2025, e aí com projetos que ainda vão continuar tendo crescimentos relevantes nos próximos anos, não só em 2025. Eu queria só, Dani, fazer uma observação e agregar a questão relacionada aos acordos que você mencionou. Eu queria expandir isso aqui não só para acordos, mas também chamar a atenção para o que eu mencionei agora na abertura. A gente teve a oportunidade de fazer uma quitação que nos permitiu eliminar 900 milhões de reais de contingência de contribuição social agora no primeiro trimestre. Isso pagando por conta de de novo, como eu mencionei, uma situação de voto de qualidade que nos permite ter essa oportunidade, e a gente acabou pagando algo como em torno de 200 milhões de reais. Isso tudo, como o Marcelo mencionou, nós temos ainda muitos créditos fiscais, neste caso créditos de perda, a gente pagou integralmente isso com crédito. Por que eu estou mencionando isso? Isso é mais um data point relacionado às oportunidades que nós temos em relação ao montante da provisão e o que efetivamente se pratica, né? A gente, no ano passado, fez um acordo com o Estado de São Paulo, que eu acho que já é bastante do conhecimento de todos, onde a gente eliminou algo na casa de 3,5 bilhões de contingência, com um acordo pelo qual a gente paga 800 milhões de reais, algo próximo de 800 milhões de reais, em 10 anos, né? Então, essa é uma proporção a se manter em mente. Outra proporção a se manter em mente é essa justamente desta situação, que não é um acordo, mas é uma oportunidade de quitação, onde eu elimino em torno de 900 milhões de reais com um pagamento, e dessa vez integralmente com perdas, de 200 milhões de reais. Então, são data points importantes, é óbvio que isso é histórico, são oportunidades que acontecem, não é claro, guidance do que vai acontecer no futuro, mas já são dois data points recentes que demonstram a capacidade que nós temos de eventualmente aproveitar situações favoráveis para a companhia, seja através dessas questões de quitação, como aconteceu nesse trimestre, seja através de acordos que nós buscamos ativamente em outras circunstâncias relacionadas às contingências que nós carregamos. Está super claro. Obrigada, pessoal. Próxima pergunta é do Felipe Rachet, analista sell-side da Goldman Sachs. Felipe, por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria explorar um pouco mais a fundo a performance do extramercado. A tendência de vendas tem sido significativamente melhor nos últimos tris, bastante em linha com a bandeira pão.
Vocês já fizeram a revisão do sortimento, clusterização de preços e promoções de todas as lojas, né? Ou ainda tem alguma coisa por fazer? E se puderem dar um pouco mais de detalhes sobre a revitalização dessas 67 lojas no TRI, se já conseguiram de alguma forma medir o impacto disso em venda, seria muito interessante também. Esse processo deve continuar ao longo dos próximos trimestres para todo o parque de lojas? Desculpa, só voltando no tema dos passivos tributários, é uma pergunta bem pontual, tá? Só queria entender se vocês acham que a nova composição do board pode de alguma forma ajudar ou acelerar esse processo. Obrigado. Obrigado, Felipe. Vamos lá. Nós estamos muito felizes com a performance do Extra Mercado. Mostra a assertividade da estratégia de manter essa bandeira, uma bandeira muito importante que nos permite entrar em mercados e áreas que a bandeira Pão de Açúcar não teria penetração. O que a gente precisava, no entanto, era exatamente da mesma forma que a gente fez com o pão, adequar essa estratégia que passava muito por essa revisão de sortimento, e não aqui só a revisão de sortimento no contexto geral da palavra, mas principalmente em categorias que eram relevantes para esse público-alvo. Aqui falando no lado de perecíveis, por exemplo, padaria, açougue, bem como higiene, limpeza e mercearia básica. Então, nesse contexto, nós fizemos uma revisão de sortimento e uma relayoutização da loja para que a loja fosse adequada a essa demanda. O segundo ponto também que é muito relevante, que a gente vem percebendo com relação ao Extra, é a mudança no modelo de compra e spending do cliente, uma vez que esse consumo vem se dando cada vez mais com compras mais pontuais e com compras de menor volume. Eu acho que aqui o cenário que se muda aqui, que se apresenta, é um cenário onde o mercado extra, estando mais próximo dos bairros, estando mais penetrado dentro das comunidades na qual ele está inserido, o cliente volta a poder comprar e comprar com mais frequência, tem um custo-benefício muito, muito bom comparado a qualquer concorrente no mercado. E o que faltava era essa revitalização de lojas. Essas 69 lojas que a gente comenta ali já foram desde 2024, quando a gente iniciou esse projeto. Já fizemos algumas aqui no primeiro trimestre e o plano aqui, para ser bem claro, é que nós possamos concluir esse projeto de revitalização do Extra até o final desse ano. Então, nosso planejamento é que o Extra esteja 100% revitalizado até o final do ano. Com relação ao seu último ponto sobre passivo, obviamente é um trabalho que nós estamos aqui com os melhores advogados nos apoiando nesse tema, o time tributário, o time fiscal, e a chegada de um novo board, eu acho que em currículo de todos os membros que compõem o novo Conselho de Administração do Pão de Açúcar, nos dá muita segurança de que teremos pessoas altamente capazes para nos apoiar nesse processo. Acho que vamos ter oportunidade de discutir esses pontos internamente e certamente com a experiência que eles vão nos trazer, vamos ter a oportunidade de ouvir novas visões e complementariedades que isso pode nos ajudar a acelerar esse processo. Mas estamos bastante confiantes que a nova composição do Conselho, com a experiência que eles trazem, com certeza irá nos ajudar. Excelente, obrigado, Pimentel. Muito claro. Próxima pergunta é do Iago Souza, analista sell-side da Genial Investimentos. Iago, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Marcelo, Rafael. Obrigado pelo espaço. Eu tenho duas aqui do nosso lado. Primeira, em relação ali, a mesma pergunta da Dani, porque eu entendo aqui que vai ser um vetor importante para a margem em 2025. E dentro do que vocês podem abrir aí para a gente sobre a operação do Retail Media, quantos fornecedores trabalham com vocês hoje? Ah, eles estão presentes em lojas físicas, por exemplo, e está presente ali em todas as lojas do Pão de Açúcar, está em outras bandeiras. Quantas lojas vocês já ramparam para esse formato e qual que é o próximo to-do a ser feito aqui nos próximos meses?
E a segunda é um follow-up ali em relação à questão da pedido de retirada de garantias do Casino referente a passivos contingentes. Como que ficou essa questão? Teve alguma conversa, algum avanço aqui? É isso do nosso lado. Obrigado, Iago. Com relação ao retail media, nós já ultrapassamos mais de 100 contratos com mais de 100 diferentes fornecedores. Como eu comentei, nessa primeira fase, nós focamos em pão de açúcar, então praticamente todas as lojas de pão de açúcar têm algum tipo de contrato de retail media impactado, seja através de tela ou presença física ou externa da loja. Esse ano a gente começa entrando em mercado extra e, eventualmente, também estamos vendo possibilidades de fazer ações de retail media na proximidade. Um outro ponto que também avançamos agora é retail media dentro do próprio app e em mídias sociais. Então, aqui também são canais novos e incrementais de receita para esse canal. Com relação como eu mencionei, com fornecedores, nós agora saímos de manter único e exclusivamente o tema de venda de espaço, seja ele físico ou digital, nas lojas ou no app, para começar agora a venda de interações e acesso a clientes com inteligência, ou seja, linkando o produto com base de cliente qualificada para esse produto. E isso, sem dúvida nenhuma, trará para nós mais um canal de receita, acredito eu, até mais relevante do que o que tivemos até então. Com relação ao Casino, o que a gente pode dizer foi o que a gente mencionou no fato relevante. Nós recebemos o comunicado do Casino. Nós, enquanto companhia, discordamos da visão deles. Esse é um contrato feito no Brasil e a gente acredita que essas garantias devem ser mantidas e a companhia, como mencionado no fato relevante, está tomando as medidas cabíveis internamente. No momento certo, a gente comunica ao mercado sobre o que está sendo feito, mas nossa visão permanece que essas garantias foram contratos feitos no Brasil e permanecem válidos. Fechado. Parabéns pelo resultado. Obrigado. Obrigado. A próxima pergunta é do João Pedro Soares, analista sell-side do Citi. João, por favor, pode prosseguir. Obrigado, pessoal. Bom dia. Alguns pontos rápidos aqui, follow-ups. Em relação ao o quanto que tem de ativo ainda, Rafael, você consegue, pelo menos, qualificar aqui o que a gente deveria ter na cabeça? Enfim, se puder trazer algum nível de grandeza aqui, para a gente pensar nos upside risks aqui, e entender um pouquinho, assim, essa conversão de caixa, né? Como é que a gente pode. Eu vi que seu capital de giro aqui, a gente percebeu que ele melhorou year over year, né? Vocês estenderam um pouco o prazo com o fornecedor, reduziram um pouco o estoque. Então, entender assim, se tem alguma. Como é que a gente pode imaginar essa conversão de caixa melhorando ao longo do tempo, né? Fora esses pontos de ativo disponível para venda, né? Pensar que pode ter em capital de giro, enfim, pensar aqui nessa conversão melhorando. Entendeu? Essa progressão ao longo do tempo. João, é o seguinte, com relação a ativos, a gente tem diversos ativos ainda, alguns maiores, alguns menos relevantes, mas o que eu posso te dizer neste momento onde a gente está? Sempre com cuidado de não dar guidance ou dar a esperança de algo que pode acontecer no curtíssimo prazo, que pode demorar um pouco mais. Nós temos parque de lojas sempre em revisão. A gente tem lojas que a gente está, algumas vendendo, a gente tem algumas regiões onde a gente tem menos foco hoje em dia e a gente pode buscar explorar a redução da nossa presença em algumas determinadas regiões. A gente tem alguns terrenos que estavam, digamos assim, bloqueados por conta de questões jurídicas e legais e que foram liberados e que a gente está em processo de buscar uma transação. A gente tem ativos mais relevantes que
muito embora sejam ativos operacionais, não são ativos do nosso core, do nosso negócio, que também estamos explorando a possibilidade de fazer alguma coisa com eles. Então, o que eu posso te dizer é que a gente está falando aqui de volumes um pouco mais significativos. Se tudo, claro, se tudo isso der certo, se a gente tiver êxito nessas negociações, a gente pode estar falando de volumes mais significativos, tá? A gente pode estar falando eventualmente de dezenas, talvez, dependendo de novo da situação, talvez centena de milhões de reais. Então, mais uma vez, isso é o que nós estamos buscando, é o que a gente está trabalhando. É óbvio que sempre numa transação como essa, e vocês sabem disso muito bem, você depende, é claro, de alguém que queira vender, alguém que queira comprar. E os objetivos eles têm que convergir em algum momento com relação a timing e preço. Então esse é sempre o desafio dessas transações, mas nós estamos trabalhando de maneira muito focada nessas potenciais transações. Indo para capital de giro, é exatamente o que você viu. Você viu uma melhora de 4 dias de capital de giro no momento em que a gente poderia ter potencialmente melhorado ainda mais por conta do deslocamento, né, da Páscoa. A gente tem trabalhado, a gente tem um comitê que se reúne mensalmente aqui. É um comitê que, obviamente, é composto pelo time financeiro, o time de planejamento, o time comercial e o time de supply, justamente para buscar oportunidades adicionais relacionadas à gestão de capital de giro. A gente tem feito um trabalho com bastante afinco nesse sentido, e esses 4 dias que você vê de melhora já nesse primeiro trimestre já é fruto desse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, isso é algo bastante importante. Existem oportunidades aqui, desde coisas mais simples como estabelecer datas específicas de pagamento ao fornecedor, aos fornecedores de maneira geral, por mês, passando por outras negociações, passando por uma série de questões relacionadas a supply e assim por diante. Então, isso é um trabalho que vem sendo feito e eu acredito que a gente tem espaço sim para continuar melhorando o nosso capital de giro. A gente tem um volume de dias de estoque que ele deve melhorar ao longo dos próximos meses. Só para te dar um exemplo prático também, nós, nas lojas de Minuto, Pão de Açúcar e de proximidade em geral, mas como é muito concentrado em Minuto a abertura, a gente está começando agora a ter lojas que não têm estoque. Basicamente, o estoque que você vê é o estoque que está apresentado em gôndola. Então, ele não tem mais fundo de loja com armazenagem, por exemplo. Então, é uma série de iniciativas que a gente está desenvolvendo e a gente acredita aqui que tem potencialmente dias adicionais aqui de eficiência que a gente pode ter, principalmente aqui em estoque e abastecimento. Um último ponto que eu queria fazer para você é o ponto relacionado ao CAPEX. Nós temos aí não é um guidance, mas é uma ideia, um plano de manter o nosso CAPEX em torno de 3% da nossa receita. Isso é o que nós julgamos que hoje é necessário para nós revitalizarmos o parque, como o Marcelo já explorou bastante, investirmos em algumas aberturas, principalmente de proximidade, como a gente vem fazendo, que vem proporcionando esse ganho tão significativo de market share, como o Marcelo mencionou. A gente tem hoje, segundo a Nielsen, 63% de market share na proximidade em São Paulo, e proximidade medida como lojas de até 400 metros quadrados, então isso é algo extremamente relevante. Então a gente tem esse dispêndio de CAPEX que dá suporte à nossa operação, mas a gente deve, com o tempo, ter um CAPEX mais regulado também. A gente ainda está nesse momento de além das aberturas, que não é o que consome a maior parte do CAPEX, a gente ainda está nesse momento ainda de muita revitalização de loja, justamente para poder dar sustentação e perenizar a sustentação da nossa performance. Então, eu diria que esses são os principais temas operacionais com os quais a gente vem trabalhando. Rafael, quanto que é o CAPEX manutenção? Expectativa desse CAPEX manutenção? CAPEX de manutenção de loja, a gente deveria ficar, se você pensasse apenas em manutenção, com CAPEX na casa de mais ou menos uns 400, 450 milhões de reais.
né? Esse é o CAPEX para manter a operação conforme ela está hoje. Entretanto, como a gente tem, além disso, o CAPEX de expansão e essas revitalizações que o Marcelo mencionou, a gente tem despendido um pouco mais de dinheiro, mas é justamente com o objetivo de tornar a nossa operação melhor, aumentar a venda, ganhar market share e, é claro, continuar reduzindo cada vez mais essa queima de caixa que vocês estão vendo. Essa queima de caixa ela ainda existe, infelizmente. Ela é fruto principalmente de itens que não são operacionais, isso é importante mencionar. Mas o fato é que quando você olha 2022, 2023, 2024 e o que você está começando a ver em 2025, você vê gradualmente uma queda ou uma redução dessa queima de caixa. E isso é importante. A gente não pode nunca esquecer que essa companhia está ou esteve nos últimos 3 anos num processo de turnaround, né? A gente tem uma companhia hoje muito melhor e muito mais saudável do ponto de vista financeiro e operacional do que ocorria nos últimos 3 anos. Então, a gente está muito convicto e confiante no trabalho que está sendo feito e a gente deve continuar vendo melhoras daqui para frente. Tá ótimo. Obrigado. Próxima pergunta é do Gustavo Fratini, analista sell-side do Bank of America. Gustavo, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegar nossas perguntas. Um ponto em relação às vendas, olhando o same-store sales ajustado pelos efeitos calendários, aquele que ficou um pouco acima de 7%, apesar dele ser relativamente forte, ele ainda está um pouquinho abaixo da inflação e teve alguma desaceleração sequencial versus o quarto Q, né? Acho que principalmente no mercado extra e no pão de açúcar. Está no momento de talvez a competição um pouco mais fragilizada, principalmente aqui em São Paulo, com algumas empresas em recuperação judicial. O que foi o driver para essa desaceleração e como vocês estão vendo isso daqui para frente? Obrigado. Gustavo, bom dia. Eu acho que o importante aqui de olhar, a gente não tem exatamente essa visão que você traz, né? Eu acho que é importante colocar em contexto o que vem acontecendo nos últimos 3 anos, ou seja, os comps começam a ser com bases diferentes com relação ao que acontecia principalmente ali em 22 e 23. 24 foi um ano muito produtivo para nós, com um crescimento muito sólido, e ter conseguido esse crescimento de 7,3 comparado a um ano de 24, que já foi um ano muito importante para nós, se você pega o mercado de varejo alimentar, foi um dos melhores resultados do mercado em termos de crescimento de venda, nós vemos isso como um crescimento bastante importante para todos nós. Quando e como isso se dá? Nós temos visto crescimento, e aqui o mais importante, você mencionou a inflação. O que nós temos visto é um crescimento não só com relação a preço, mas nosso principal foco aqui é com relação a volume. E a gente fala de muita inflação em algumas categorias, mas existem outras categorias, por exemplo, hortifruti, nós estamos vivendo momentos agora de deflação, que você cresce volume, mas não necessariamente consegue traduzir isso em vendas reais, né, em caixa. Então, é um movimento que nós estamos monitorando com muito cuidado, mas vendo a solidez tanto de pão de açúcar, mas também vale ressaltar que eu acho que aqui também é um ponto que esse sim reflete mais o impacto do que tem acontecido no incremento de vendas no mercado extra, que é exatamente um público-alvo mais impactado por temas inflacionários, com uma renda mais restrita e que tem visto no mercado extra uma ótima opção de custo-benefício, e ali também nós vemos um crescimento que não vinha acontecendo, que é um crescimento comparável ao pão de açúcar, com volume também. Eu acho que isso demonstra a força da estratégia que foi escolhida para esse canal, e também um crescimento muito sólido, aqui falando de não só o proximidade, que são os motivos óbvios que a gente vem falando, seja crescimento mesmo nas lojas, mas também o crescimento via expansão, mas eu queria ressaltar aqui o crescimento do online, né? 16,9%, um crescimento muito relevante,
e com rentabilidade, né? Eu acho que nesse tema, pela primeira vez, a gente está abrindo a rentabilidade do canal digital. E a gente faz isso porque a gente esperou isso se estabilizar, ter segurança desse número e poder agora abrir para vocês um crescimento de quase 17%, com uma rentabilidade de quase 10%, 9,9%, 10%. E isso, no mercado de varejo alimentar, acho difícil de alguém encontrar. Fruto das decisões que nós tomamos, desde fechar o James, fechar a operação logística e traduzir isso tudo para as lojas, e um trabalho que a operação abraçou com muito afinco e hoje é um sucesso enorme, e só por isso conseguimos ter esse crescimento com essa rentabilidade. Então, eu acho que no ano ainda com algumas incertezas macroeconômicas, entregar esse crescimento de venda foi algo bastante sólido. Super claro, obrigado, pessoal. A próxima pergunta é do Nicolas Larraín, analista sell-side da JP Morgan. Nicolas, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho duas rápidas, na verdade. A primeira é do lado do aluguel, né? Ainda como porcentagem da receita, um número bem relevante. Eu queria entender, Pimentel, Rafael, se aí do lado de vocês tem alguma conversa para tentar baixar essa carga para a companhia, né? Que acaba sendo, acho que, bem importante. E a segunda, um pouquinho mais específica, talvez, eu eu vi aí nas notas que vocês fizeram uma nova avaliação, né, para ver a capacidade de geração de lucro tributável. Eu queria entender, Rafael, se a gente deveria esperar a GPA começar a reconhecer de novo créditos tributários nos tris que vêm, ou talvez em 2026. Obrigado. Perfeito. Bom, com relação ao aluguel, deixa eu fazer só uma observação importante. Nós somos uma companhia que, diferentemente dos concorrentes de cash and carry ou outras companhias que operam no interior, a gente opera em regiões metropolitanas e principalmente São Paulo. É mais do que natural que o nosso aluguel, o nosso custo de ocupação, ele seja mais alto, né? Por que ele é mais alto? Porque a gente está em regiões, implantado em regiões onde é muito mais caro você ter um imóvel, né? Onde o custo de aluguel ele é muito mais alto do que você for fazer, por óbvio, um aluguel no interior, por exemplo, uma região do interior ou até mesmo em outros estados. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é o contexto. Segundo, quando você olha as margens brutas e comerciais nas quais, os níveis nos quais a gente opera, são margens normalmente bastante superiores às margens em que operam os nossos também concorrentes de bandeiras mais mainstream, mercados de vizinhança ou mesmo os atacarejos. Portanto, o custo do aluguel mais alto, ele justamente é um dos pontos que nos dá sustentação para conseguir estar em locais mais afluentes e que, por sua vez, nos permitem buscar e atingir margens mais altas. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? O custo de aluguel que nós temos hoje, ele digamos, coerente e proporcional ao tamanho das margens que nós temos, tá? Então, assim, esse é o pano de fundo desse tema, Nicolas. Dito isso, e é claro, nós estamos absolutamente o tempo inteiro buscando otimização dos aluguéis existentes, né? A gente tem discussões com os nossos principais parceiros de maneira recorrente, sempre com o objetivo de tentar buscar melhorias nesses aluguéis e nesses volumes. Então, isso é um trabalho que é feito com recorrência. Existe uma equipe dentro da nossa companhia que faz isso com recorrência, que tem esse contato diário, tanto com os proprietários diretamente, os principais proprietários, dos quais a gente aluga, como também nós contratamos empresas especializadas, que são empresas que são consultorias, dito de outra forma, que acessam pools, a gente entrega na mão deles um pool de lojas e eles têm como objetivo baixar esse custo de aluguel
e, é claro, eles estão também nos apoiando sempre nessas iniciativas. Então, esse é um pouco a realidade desse negócio, né? Se você quer ter margens mais altas, está implantado em regiões onde você consegue ter margens mais elevadas, você, por óbvio, vai ter que abrir mão de alguma coisa. E aqui nesse caso, a gente, na verdade, nem é abrir mão, a gente tem que simplesmente jogar o jogo de ter que pagar um custo de aluguel, um custo de ocupação um pouco mais alto para poder justamente comendo essas margens mais elevadas. Então, esse é o primeiro tema. O segundo ponto, Nicolas, era com relação, se você puder me lembrar, com relação a tributário, é isso? Isso, É, isso. voltar a Isso, voltar a Reconhecer ter, crédito. ativar crédito. créditos. É, isso vai depender, eu acho que em grande parte, é claro, da nossa capacidade de gerar lucro operacional ou lucro tributável nos próximos trimestres. Então, isso é a parte mais mecânica da coisa. Mas eu quero só fazer alusão a um ponto que o Marcelo trouxe mais cedo sobre acordos que a gente vem fazendo, ou que a gente vem buscando fazer, né? Principalmente os acordos relacionados aos tributos federais. Existe como possibilidade, dentro desses acordos federais, e alguns deles até são objeto de lei, que são públicos, inclusive, que você vê que você consegue utilizar uma parte importante do montante total a ser pago, ao ser quitado com o Estado, você consegue usar perdas fiscais. Nós temos 2 bilhões de crédito de perda fiscal. Tem uma parte que está ativada, tem uma parte que não está ativada mais, justamente pelo fato de que a gente não consegue mais ativar, que está disponível para esses acordos. Então, um grande potencial acelerador digamos, dessa volta a ativar esses créditos é a nossa capacidade de eventualmente buscar acordos em que a gente consiga utilizar de maneira bastante significativa esses créditos, de forma que, uma vez que a gente utiliza esses créditos, eles zeram no nosso balanço e no nossa contabilidade fiscal, e a partir daquele momento a gente passa de novo a ser beneficiário desses potenciais créditos lá na frente. Então, eu acho que de maneira recorrente a gente vai demorar um pouco mais, ou demoraria um pouco mais para começar a ativar créditos novamente, mas se a gente tiver êxito em acordos que a gente vem buscando fazer, isso pode ser acelerado de maneira bastante significativa. Obrigado, super claro, Rafael. Valeu. A nossa próxima e última pergunta vem do Andrew Ruben, analista sell-side da Morgan Stanley. Essa pergunta será feita em inglês. Andrew, por favor, pode prosseguir. Hi, thanks very much for the question. I'm curious on the proximity stores. You mentioned the 170 openings. Could you talk through what you've seen in terms of the returns on these new stores? Maybe remind us what the CapEx has been. And I'm trying to get a sense how the performance of these openings can inform your plan for openings in the proximity format going forward. Thanks again. Obrigado, Andrew. Podemos sim. Proxy, qual é a proposta de valor aqui? E é sempre importante contextualizar o porquê que ela tem sido tão relevante para nós. O que nós temos visto, principalmente em São Paulo, que é o foco dessa estratégia, desde que o plano diretor de São Paulo mudou, nós temos visto uma grande expansão de lajes residenciais em São Paulo, e mais de 70% dessas lajes são de apartamentos de 70 metros ou menos. Essas lajes, por consequência, estão servindo a um público de ou no máximo duas pessoas, pessoas sem transporte próprio, usando transporte público, morando mais perto do trabalho e, portanto, tendo um comportamento de compra diferenciado. Essas pessoas não têm mais espaço para guardar grandes volumes de compras, elas, por natureza, frequentam mais vezes a loja comprando menos volume com mais frequência.
Daí veio a estratégia, que é colocar uma loja de proximidade bebendo da marca mãe, que é Pão de Açúcar, oferecendo absolutamente todo sortimento no sentido de proposta de valor, de categoria, todas as categorias, com menor sortimento. Ou seja, o cliente pode e tem crescido cada vez mais esse cliente que vai e compra no Minuto Pão de Açúcar e só compra no Minuto Pão de Açúcar, porque lá ele consegue, desde o pão francês, todo dia, fresquinho, sendo assado nas lojas de manhã, de tarde e de noite, bem como conseguem comprar hortifruti granjeiro, conseguem comprar mercearia, higiene e limpeza e por aí vai. O modelo teve uma aderência muito grande, vide a mais recente nota publicada pela Nielsen, com 63% de market share. Nossos clientes têm aderido cada vez mais a esse modelo, e aí trazendo um modelo também pela questão de rentabilidade. Por que ele é interessante? Esse é um modelo com um nível de CAPEX baixo. A gente está falando de uma loja, em média, ali, de 200 a 250 metros quadrados de piso de venda, com um CAPEX entre 2,5 milhões e 3 milhões de reais e com um retorno, em média, em 3 anos. As margens dessa loja, exatamente pelo mix que a gente consegue trazer de perecíveis e de mercearia, têm sido muito semelhantes à do Pão de Açúcar, ou seja, tocando duplo dígito, algumas delas já excedendo o duplo dígito de margem EBITDA, margem de contribuição de loja, com cada vez mais, e a gente tem uma expectativa desse número continuar evoluindo, à medida que, como mencionei em alguma pergunta anterior, a gente agora começa a expandir a penetração de online para essas lojas também. Até então, essa penetração tem sido bem abaixo do que comparado com supermercados. Agora, propositalmente, uma vez estabelecido isso, a gente começa a introduzir o online através das lojas de proximidade. Eu não tenho dúvida que exatamente pela localização que elas estão inseridas, isso vai ter um avanço bastante importante para nós. Então, num sumário desse contexto que eu estou te dando, é um CAPEX baixo por um retorno muito bom, comparado até com a bandeira-mãe, Pão de Açúcar, e com uma visão estratégica de futuro muito relevante, bem como já existe na Europa e também nos Estados Unidos, que é o supermercado deixando de ser aquela localização de destino e estando mais próximo da onde o cliente mora, evitando uso, certamente aqui em São Paulo, com o trânsito do jeito que está, o uso de carros e o cliente podendo se adequar a isso. O último ponto que eu trago é que o cliente multicanal, ou seja, o cliente que compra e tem aprendido cada vez mais a comprar numa loja de proximidade e numa loja de supermercado e online, como a gente mencionou aqui, ele tem uma frequência muito maior e ele tem um spending muito maior. Então, esse contexto de oferecer o serviço completo para o cliente ajuda não só essa loja local, mas o negócio como um todo, uma vez que a retenção desse cliente no negócio é muito maior. It's a lot of great color. Thank you. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora, gostaríamos de passar a palavra ao Marcelo Pimentel para as considerações finais da companhia. Marcelo. Obrigado. Estou muito satisfeito e animado com o que realizamos e como abrimos o ciclo de 2025, muito bem posicionados. A performance que alcançamos não é apenas motivo de satisfação, mas também de motivação para continuarmos avançando consistentemente nos próximos trimestres. Os números apresentados refletem o esforço e a dedicação de toda a equipe, a quem eu reforço meu agradecimento por todo o trabalho realizado. Graças ao comprometimento de todos,
que seguimos superando os desafios e consolidando nossa posição no mercado. Seguimos com confiança na nossa estratégia, com dedicação e com muito foco. Meu muito obrigado, desejo a todos um bom dia. Declaramos que a videoconferência está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um ótimo dia.